Estamos de volta, amigos, nossa quinta e última parte. Sigo aí para a terceira perna, ou terceira espécie do princípio da conservação dos atos, a redução do negócio jurídico. Redução do negócio. E a redução do negócio, você vai poder lançar mão sempre que você estiver diante de uma invalidade parcial. Então você vai poder lançar mão da redução de um negócio sempre que você estiver diante de uma invalidade parcial. Uma invalidade parcial que relaciona-se à parte acessória do negócio. Então, invalidade parcial que relaciona-se, repito, à parte acessória do negócio. Invalidade parcial relativa à parte acessória do negócio. Dá um exemplozinho só para você entender. É muito usual que a gente realize um contrato de locação junto com a fiança. É muito usual. Muito usual que haja um contrato de locação junto com um contrato de fiança. É muito corriqueiro e muito usual, né? Realmente que é um fiador, né? Um garantidor. Vai saber se o cara vai dar calote, na verdade. Então tem que ter um fiador. O Código Civil exige vários requisitos para a fiança. Vários. Vou lhe dar apenas um exemplo. O 1647 e 1649, 1647 e 1649, afirmam que se o fiador for casado, vai precisar da autorização da esposa. Se ele for casado, ele vai precisar da autorização da esposa. Está lá no código. 1647 e 1649. Imaginem os senhores que o fiador aqui não teve a autorização da esposa. O código diz, é anulável. Tá? É anulável. Então foi feita uma locação com a fiança, e na fiança não se atendeu à necessidade de obter a autorização da esposa. A fiança é anulável. A pergunta é muito simples, volta aí. Eu vou anular só a fiança ou vou anular a locação e a fiança? Como a fiança aqui é o acessório, eu vou realizar a redução do negócio. Eu vou reduzir. Eu vou anular apenas a locação e vou manter a fiança. É a redução do negócio jurídico. Olha lá, ó, artigo 184 que trata do tema, joga na tela. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se essa for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas destas não induz a da obrigação principal. Beleza. E a fiança, obviamente, é acessória à locação. Afinal de contas, se não tivesse locação, não ia ter fiança, né? Você não vai dar fiança sobre a locação ou sobre algo que não existe. Observa que o raciocínio inverso não dá para aplicar, né? Se o problema de validade fosse na locação, não teria lógica nem nexo em invalidar a locação e permanecer com a fiança. Não daria para fazer isso. Não daria para fazer isso. Ok? Então, fica atento aí a estes institutos de conservação. Até porque, gente, os editais de concurso de auditor vêm trazendo expressamente no edital tal ponto. E vou até jogar uma questãozinha de prova aí. Concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Joga na tela. 2009, concurso ESAP. A nulidade absoluta do negócio, a linha A, somente poderá ser alegada pelos prejudicados, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. Falso, porque se é absoluta, pode sim ser decretada de ofício. Bola. Só aproveitará a parte a que alegou, com exceção da indivisibilidade ou solidariedade. Falso, porque se é absoluta, aproveita a todos. Casa. Pode ser arguída por qualquer interessado, pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Verdadeiro. Dado. Poderá ser suprida pelo juiz. Falso. A gente viu que o juiz pode arguir, mas não pode suprir. E é suscetível de confirmação e de convalidação pelo decurso do tempo. Falso de novo, porque a nulidade absoluta não confirma nem convalida. O que convalida é o anulável, nulidade absoluta converte. Escola. Será decretada se ela for praticada por pessoa relativamente incapaz, sem a devida assistência de seus legítimos representantes legais. Falso. Primeiro que o relativamente incapaz
gera nulidade relativa. Segundo, que o relativamente incapaz não tem representante, tem o quê? Assistente. Então está duplamente falso. Ok? Então tá aí uma questãozinha no concurso de auditor. Mais uma, TRE Minas Gerais 2005, joga na tela. É anulável um negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo ou coação. Beleza. Tá lá no 171. Que não se revestir da forma prescrita em lei. Falso, aí é nulo. Quando for ilícito, impossível determinado o seu objeto. Falso, é nulo. Tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Falso, é nulo. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, falso, também é nulo. As demais hipóteses estão todas elas consignadas no artigo 166 do Código Civil. Ok? Amigos, vencemos o plano da existência, vencemos o plano da validade. Olha aquele slide lá atrás, joga na tela. Ó. Quando eu falei, o negócio jurídico se divide em existência, já tratei, validade, já tratei, faltou o plano da eficácia. Vou nele agora. Plano da eficácia. Vamos falar dele. O que é o plano da eficácia? O plano da eficácia relaciona-se aos efeitos do negócio jurídico. A eficácia relaciona-se aos efeitos do negócio jurídico. Trata-se do plano da eficácia. A regra, amigos, a regra é que a eficácia seja automática. A regra é essa. A regra é que se o negócio é existente e válido, de logo, ele produz os seus efeitos. Ele seja eficaz. A regra é essa. Se ele é existente e válido, de logo ele deve produzir os seus efeitos, de logo ele deve conter eficácia. Todavia, excepcionalmente, não é a regra, é a exceção, excepcionalmente, pode acontecer o negócio ter elementos acidentais ou acessórios. Excepcionalmente, pode acontecer o negócio ter elementos acidentais ou acessórios, quais sejam condição, termo e modo ou encargo. Condição, termo e modo ou encargo. São elementos acidentais ou acessórios. Gente, o nome já diz muito. Se é acidental ou acessório, pode ter como pode não ter. Tá? Se não tiver, o negócio produz efeitos de logo. Se tiver, você vai ter uma autolimitação ao negócio. O negócio vai ter os seus efeitos autolimitados. Condição, termo, modo ou encargo são hipóteses de autolimitação. O negócio vai ter os seus efeitos autolimitados. Condição, termo e modo ou encargo, elementos acidentais ou acessórios do negócio jurídico. Vou começar tratando da condição. O que é a condição? Artigo 121 dá um conceito. Olha lá. Condição é a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina os efeitos do negócio a evento futuro e incerto. Então, deriva exclusivamente da vontade das partes e subordina os efeitos do negócio a evento futuro e incerto. Tá aí. É a condição. Evento futuro e incerto. Essa condição admite classificações. Tá? A primeira classificação, Júlio, joga aí na tela, é aquela que divide a condição entre suspensiva e resolutiva. Condição suspensiva e condição resolutiva. A condição suspensiva é aquela que, enquanto não implementada, condição suspensiva, é aquela que, enquanto não implementada, impossibilita a produção de efeitos do negócio. Então, é aquela que, enquanto não implementada, impossibilita a produção de efeitos ao negócio. Ela trava a produção de efeitos do negócio.
é a condição suspensiva. Justo por isso, artigo 125 do Código Civil, 125 do Código, ela impossibilita o exercício e a aquisição do direito. Ela impossibilita o exercício e a aquisição do direito. Beleza? Deixa eu lhe dar um exemplo. Imagina que João namora com Maria. Eu falo o seguinte: João, quando você se casar com Maria, eu vou lhe doar um apartamento. Quando você se casar com Maria, eu vou lhe doar um apartamento. Enquanto João não se casar com Maria, não vai ter nem a aquisição e nem o exercício do direito. Nada de apartamento. Enquanto não houver casamento, não teremos apartamento. Não teremos apartamento. Nem a aquisição e nem o exercício do direito. Não vai ter. Fica suspenso. Fica tudo em suspenso. Só vai produzir os seus efeitos após o evento futuro e incerto, qual seja o casamento. Fica atento na hora da prova. Beleza. Mas além de suspensiva, nessa primeira classificação, ela pode ser o quê? Resolutiva. E a resolutiva é diferente. Porque na condição resolutiva, o negócio, ele começa a produzir os seus efeitos de logo e de plano. O negócio começa a produzir os seus efeitos de logo ou de plano. Ele vai produzir os seus efeitos de logo ou de plano. E quando ocorrer a condição, ele se extingue. Ele se resolve. Então o negócio vai de logo produzindo os seus efeitos. O negócio vai de plano produzindo os seus efeitos. E quando, senhores, repito, houver a condição, o negócio, ele o quê? Se resolve. Quando implementado o evento futuro incerto. Imaginam, senhores, que eu tenho um filho fazendo faculdade, graduou-se agora. Eu viro para ele e falo: meu filho, gostaria muito que você seguisse a carreira pública. Até o dia do início do exercício do seu emprego público, eu vou lhe dar uma mesada. É uma mesada sob condição resolutiva. Ele vai recebendo de logo os valores, ele vai recebendo de pronto e de plano os valores, até quando? Até a aprovação no concurso público e exercício do cargo. Quando houver o ato, estanca, resolve. Quando houver o ato, estanca, resolve. Ok? Fica atento aí na hora da prova. Beleza? Artigo 127, a condição resolutiva. A segunda classificação, está aí na tela, divide as condições em lícitas ou ilícitas. Lícitas ou ilícitas. E o artigo 122 traz o comando geral. Olha lá. São listas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes. Entre as condições defesas são as proibidas. Se inclui as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou a sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. O 123 ainda traz alguns exemplos aí. Invalidam-se os negócios jurídicos que lhes são subordinados, as condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas, ilícitas ou de fazer coisa ilícita, as condições incompreensíveis ou contraditórias, tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Tá aí. Mas você deve saber o comando geral e essas regras específicas. Sobre essas condições lícitas ou ilícitas, perguntam as provas qual é o enquadramento das condições puramente potestativas e aquelas chamadas de meramente ou simplesmente potestativas.
Então aí no mundo das listas e ilícitas, perguntam as provas. Onde encaixa a condição puramente potestativa e aquela meramente ou simplesmente potestativa? Luciano, primeiro, o que é uma condição puramente potestativa? A condição puramente potestativa é aquela que subordina os efeitos do negócio, ao puro arbítrio de uma das partes. Subordina os efeitos do negócio ao puro arbítrio de uma das partes. É a puramente potestativa. Esta condição puramente potestativa, ela é ilícita. Ilícita. Está no final do artigo 122, olha lá, joga na tela. Vou até marcar aqui o início. Ó. Entre as condições proibidas, defesas, se incluem as que privarem de todo efeito do negócio ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Pronto. É ilícita. A puramente potestativa é ilícita. Ele dá até um exemplo. O Código Civil, ao tratar da compra e venda, traz várias formas de ser fixado o preço. Várias formas. Ajuste entre as partes designarem um terceiro, índice de bolsa de valores ou de mercado, várias formas. Mas o artigo 489, diz que é inválida ou nula, é nula, a cláusula que deixa ao puro arbítrio de uma das partes a fixação do preço. A cláusula que deixa ao puro arbítrio de uma das partes a fixação do preço é nula. Está lá no Código, artigo 489 do Código Civil. Não pode. Tem muita gente que tem dificuldade. Pô, Luciano, mas não é o vendedor que dá o preço? Rapaz, o vendedor dá o preço, mas para ter compra e venda, o comprador tem que o quê? Concordar. E geralmente você não concorda, geralmente você pechincha, na verdade. Ele fica naquela, enfim, até gerar o consenso. O que o código proíbe é que eu assine um contrato com você, no qual haja uma cláusula afirmando que eu, unilateralmente, ou você, unilateralmente, vai fixar preço. E o outro vai ser obrigado a pagar. Isso não pode. Isto é vedado e proibido por lei. Ok? Mas além das puramente potestativas, as condições podem ser meramente ou simplesmente potestativas. E as meramente ou simplesmente potestativas são aquelas atreladas a um fator externo. São aquelas atreladas a um fator externo. Exemplo, premiação decorrente da prática esportiva. Viro para um time de futebol e falo, se vocês ganharem o campeonato, vou pagar um valor de X para cada jogador. Uma premiação. Ou viro para o jogador de golfe, questão de concurso de vocês, se é a área de vocês. Se você ganhar 45 dos 50 torneios do ano, eu vou lhe pagar uma determinada premiação. São eventos futuros e incertos que dependem de um fator externo, exterior. Não depende apenas do cidadão. Se dependesse apenas do esportista ganhar, ele sempre seria campeão. Depende dos concorrentes, de uma série de questões. Esta condição, ela é lícita, plenamente possível. Lícita, plenamente possível. Ok? Gente, puxa algumas observaçõezinhas aí. Primeira observação, artigo 130, joga na tela. Ao titular de direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar atos destinados a conservá-lo. É permitido praticar atos destinados a conservá-lo. Então, o titular do direito eventual sempre pode praticar atos de conservação. Então, está sob condição de direito, tá, mas os atos de conservação podem ser praticados. Naquele exemplo lá que eu vou doar o apartamento para João se ele se casar, mesmo antes de se casar, ele já pode praticar alguns atos de conservação, né? Porque ele tem aquela expectativa de direito. Ok? Segunda observação, artigo 129. 129. Você não pode nem implementar e nem obstar maliciosamente o implemento da condição.
Você não pode nem implementar maliciosamente, nem obstar maliciosamente o implemento da condição. Não é possível que você faça isso. Nem uma coisa, nem outra. Nem uma coisa, nem outra. Nem implementar maliciosamente, nem obstá-la maliciosamente. Se o fizer, terá o efeito inverso. Se eu implementar maliciosamente, é como a lei vai retirar o efeito. E se eu obstar maliciosamente, a lei vai gerar a implementação. Está lá no artigo 129. Está lá no artigo 129. Terceira observação. Terceira observação. A condição não exige que o fato seja imprevisível. Não exige. Condição não exige que o fato seja imprevisível. Não exige. Exige evento futuro e incerto. Não precisa ser imprevisível. Não exige a imprevisibilidade. Próxima observação e última sobre condição. A incerteza tem que ser de toda a sociedade. A incerteza tem que ser de toda a sociedade. Objetiva, portanto. Então tem que ser incerteza de toda a sociedade. Objetiva, portanto. Se a incerteza for apenas de um sujeito, é o que nós chamamos de incerteza subjetiva. Se a incerteza for apenas de um sujeito, é o que nós chamamos de incerteza subjetiva. A condição é imprópria. É imprópria e não é admitida pelo direito. É imprópria e não é admitida pelo direito. Beleza? Vamos ver como é na hora da prova, Júlio. Joga aí na tela. Auditor Fiscal da Receita Federal 2009, concurso ESAF. A doação de um apartamento a João, jogador de golfe, se ele tiver bom desempenho no PGA Arthur, circuito anual, com cerca de 45 torneios masculinos de golfe, é negócio jurídico, contém condição. Gente, ganhar esses torneios todos não depende apenas de João. Depende de um evento o quê? Externo. Então a condição simplesmente ou meramente potestativa. Vamos às assertivas. A, simplesmente potestativa. Beleza. E ela inclusive é lícita. B, puramente potestativa está falso. Lembrando que a puramente potestativa seria ilícita. C, ilícita. D, perplexa. E, resolutiva. As demais assertivas estão equivocadas. Termo. Segundo elemento acidental acessório. Olha lá, condição já foi. Agora eu vou ao termo. Segundo elemento acidental acessório. Termo é um evento futuro e certo. Termo é um evento futuro e certo. Olha como é diferente. Condição é futuro e incerto. Termo é futuro e certo. Beleza. Esse termo pode ser um termo inicial. E aí ele é chamado de aquo. Ou um termo final. E aí ele é chamado de adquem. Então, o termo pode ser um termo inicial, é o termo aquo, ou o termo final, é um termo adquem. Então, ele pode marcar o início do exercício do direito ou o término do exercício do direito. Inicial ou final. Lembrando que sempre tem que ter certeza. Evento futuro e certo. Futuro e certo. Beleza? Gente, quando cair termo na prova, você não sai correndo procurando termo inicial e final não, viu? Porque você está diante de um elemento acidental ou acessório, que pode ter ou pode o quê? Não ter. Então não fique agoniado não. Agora olha só. Se cair na prova e tiver termo inicial e termo final, o certo é que esse lapso de tempo aqui entre um e outro, nós iremos denominar de prazo. Esse lapso de tempo entre um e outro, nós iremos denominar de prazo. Então é um evento futuro e certo.
Pode ter inicial ou final, pode ter ou pode não ter. Mas se tiver, esse lapso entre um e outro, nós iremos denominar de prazo. Ok? Sobre o termo, várias regras importantes. Primeira regra, artigo 131, está aí na tela. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Suspende ao exercício, mas não a aquisição do direito. Então, vai suspender o exercício, mas não a aquisição. Luciano, por que a condição suspensiva suspende o exercício e a aquisição? E o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição? Porque o termo inicial é evento futuro e certo. Você tem certeza que vai acontecer. Então você pode até não estar exercendo o direito ainda, mas você tem certeza que vai acontecer. Então a aquisição você já tem, você não tem o exercício. Então fica ligado nesse paralelo. Condição suspensiva suspende a aquisição e exercício. Termo inicial suspende a aquisição, mas não... Suspende o exercício, perdão, mas não a aquisição do direito. Segunda regra importante é a forma de contagem do prazo. Forma de contagem do prazo. O artigo 132, 132, afirma que a contagem do prazo do termo acontecerá sempre com a exclusão do dia de início, exclusão do dia de início e inclusão do dia do vencimento. Exclusão do dia de início e inclusão do dia do vencimento. Beleza. E aí depois ele traz algumas regras que você deve ter em mente. Joga na tela, olha lá. Salvo disposição legal, convencional e contrário, computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Beleza. Se o dia do vencimento cair em feriado, prorroga-se o prazo até o dia subsequente. Meado é sempre o dia 15 em qualquer mês, inclusive fevereiro, viu, galera? Os prazos de meses e anos expiram-se no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata a correspondência. Os prazos fixados por hora contar-se-ão minuto a minuto. Beleza. Tranquilo? Por fim, o artigo 133 e 134 traz algumas regras importantes acerca do termo. Quais sejam? No testamento, o termo é sempre em favor do herdeiro. Sempre em favor do herdeiro. E no contrato, em tese, em favor do devedor. Testamento em favor do herdeiro, contrato em favor do devedor. A regra geral é essa. Claro que pode ter uma variação ou outra, uma disposição dizendo que também é a favor do credor, enfim. Mas em regra, testamento é em favor do herdeiro e contrato é em favor do credor. Na aula que vem, voltaremos, senhores, da análise do modo ou encargo. Como sempre, foi um prazer. Desejo a todos bons estudos aí, força e raça. Obrigado, equipe SES. Um beijo no coração de vocês, meus amigos. Até a volta.